Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos retomar o conteúdo do nono ano que fala sobre muito bem, fala sobre o nazismo. O nazismo é nada mais, nada menos do que um regime totalitário que surgiu na Europa, surgiu na Alemanha, inicialmente na Itália e na Alemanha, surgiu em Portugal, surgiu na Espanha. Esses regimes totalitários, como eu já falei em aulas anteriores, eles são importantes porque eles vão representar como estava a conjuntura política, social e econômica da Europa em relação ao período final da década de 20 e o início da década de 30, mediante os fatos históricos como Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial e a crise de 29. Lembro bem que na aula anterior eu mencionei sobre o fascismo, que é um movimento político, ditatorial, que busca impor suas vontades, que busca ter um único partido e um único governante. Um governo autoritário, fascista, de extrema ou ultradireita. Essas questões direita, esquerda, esses termos são utilizados, inspirados lá na Revolução Francesa. Quem ficava do lado direito da Assembleia Constituinte da Revolução Francesa eram os conservadores. Quem ficava à esquerda eram os progressistas e quem ficava no centro correspondia aos dois setores, não é? Vez por outra tinha um pensamento de direita e também tinha um pensamento de esquerda, mesclava, estava no centro da situação. Prosseguindo o nosso conteúdo, nós, na sequência dos fatos históricos, nós vamos encontrar o nazismo como sendo um regime ditatorial, não é? Também chamado de regime totalitário, pós Primeira Guerra Mundial na Alemanha. A gente tem que lembrar que os fatos históricos, já disse sobre isso várias vezes, que os fatos históricos não acontecem de forma isolada. Eles estão acoplados, eles estão juntos. Muitas vezes a gente tem que entender a conjuntura anterior para entender o que está acontecendo agora. O que é que nós temos? Na página 82, vamos conhecer um pouquinho do surgimento desse nazismo, do partido nazista, o que é que pregava e de que forma os nazistas chegaram ao poder. Tá bom? Vamos lá, isso mesmo. Parabéns, viu? Página 82, muito bem. Isso. A consolidação do nazismo está diretamente ligada à crise pela qual passava a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Além do alto gasto, preste atenção que eu já falei sobre isso, estou só reforçando, hein?
além do alto gasto com a guerra, com a Grande Guerra, as punições estabelecidas no Tratado de Versalhes levaram miséria e fome ao povo alemão. Surgiram, então, dois partidos que rivalizavam para ocupar o espaço político criado pela crise pós-guerra. Nós tínhamos aí o partido pós-guerra, o Partido Comunista, que visava o estabelecimento de um governo proletário. Olha, é aquilo que eu digo. Quando você presta atenção nos conteúdos e nos termos que eu enfatizo durante as aulas, meu querido, minha querida, você não vai ter dificuldade nenhuma. Surgiu aqui o termo proletário. Aí você está aí sem saber o que significa. Eu já falei, mas eu vou falar novamente. Eu quero que você tenha conhecimento, eu quero o seu bem do ponto de vista histórico. Proletário significa trabalhadores. Um governo proletário, ou seja, dos operários. E apresentava o regime de esquerda em que o trabalhador se apropriaria do que produzisse. Como assim se apropriaria? Que o trabalhador ficasse com aquilo que ele começasse a produzir. Prosseguindo. Esgotando assim o capitalismo. Já o Partido Nazista defendia um governo centralizado, sem liberdade individual nem coletiva, além da intervenção do Estado na economia e o uso da propaganda para fortalecer as ideias nazistas. E uma das formas de fortalecer as ideias nazistas, sabe qual era? A propaganda através das artes, através dos cinemas, de filmes, documentários, livros. Não é? Pois bem, além da massificação da informação, colocando os nazistas como os salvadores da pátria, também nos veículos de comunicação como rádio e jornal. A forma, na página 82 ainda, preste atenção aí no serviço. A forma como o regime totalitarista de caráter nazista chegou ao poder na Alemanha é muito parecida com o que ocorreu com o fascismo da Itália. E é por isso que muitos historiadores consideram que o nazismo foi influenciado pelo fascismo. Muitos historiadores afirmam que o nazismo bebeu na fonte fascista, que o nazismo surge a partir da influência do fascismo. E eu sou também um historiador que concorda com isso. A recuperação econômica da Alemanha após a Grande Guerra, assim como em várias nações na Europa, foi interrompida devido à Grande Depressão no mundo. Diante disso, o Partido Nazista e o Partido Comunista disputaram o espaço político já no ano de 1930 nas eleições para o hashtag. É hashtag, eu acho. A pronúncia alemã aqui me perdoe, viu? Foi denominação dada ao prédio onde funcionava o parlamento. O que é parlamento, professor? Muito bem. Onde ficam lá deputados e senadores, chamava-se de parlamento. Prosseguindo na página 82, indo para a página 89, nós temos: na eleição para a chamada República de Weimar,
regime parlamentarista de governo, os dois partidos tiveram uma mesma proporção de parlamentares eleitos. Em 1932, os nazistas passaram a ter 102 parlamentares para 230 cadeiras. Significa, muito bem, que o partido nazista começou a crescer em cada eleição na Alemanha. Cada eleição. Eles queriam chegar ao poder através do processo eleitoral democrático. Democrático. Vão vencendo eleições. Se você perceber, de 230 cadeiras, 230 vagas, eles tinham a seu favor, tinham chegado até 107, por favor aí, hein? Me ajude. Significa que foi um número bem significativo. É inegável o crescimento do partido nazista nesse momento na Alemanha. É inegável. Isso fez com que acontecesse uma situação importante. O velho general Paul von Hindenburg, então presidente da Alemanha, ele achou por bem nomear Hitler como primeiro-ministro. E ele, quando fez isso, se ele bem soubesse, jamais teria colocado Hitler como primeiro-ministro. Estava comprovado que o partido nazista tinha crescido e havia uma conspiração de sorte a favor do partido nazista, a favor de Hitler. Porque em 1934, o velho marechal, o presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, morreu. E Hitler pensou: a hora é essa. A hora é essa de tomar o poder. Preste atenção aí no serviço. Primeiro-ministro, página 83. Estava comprovado que o partido nazista havia crescido bastante e que sua forte propaganda junto ao povo, defendendo a recuperação econômica e o ultranacionalismo, havia dado certo. Com a morte do presidente em 1934, Hitler viu a oportunidade de pôr em prática o programa do partido nazista. Isso se deu através da junção do presidencialismo com o parlamentarismo, que passou o poder para o próprio Hitler, estabelecendo uma ditadura totalitária com a ideologia nazista. Deu para entender? Pronto. É dessa forma, dessa maneira. Vamos agora conhecer essas primeiras medidas tomadas por Hitler.